Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de elétrica, né? Nesse caso aí mais voltado mesmo à eletrônica, né? A gente vai ver justamente como ligar um LED, né, com o uso de resistor, né, aí para circuitos eletrônicos. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos, né, mostrando tipos de ligações aí de LED, né, que cada vez é mais comum, né, o uso de ligação de LEDs, né, em elementos populares, principalmente produtos customizados, né, que você vai precisar ali de uma determinada é, luminosidade, né, então está sendo muito comum o uso, né, referente à ligação de LEDs, né. Bom, o primeiro LED é justamente um diodo emissor de luz, né? Ele é muito utilizado realmente aí na eletrônica, né? Por causa da luminescência dele. Então, ele acaba tendo essa possibilidade, né, de uma baixa corrente você ter aí uma luminescência considerável aí para circuitos eletrônicos, né? Então, é muito utilizado. E aí o que acontece? Muitas vezes você precisa diminuir a corrente, né, de chegada nesse LED, e aí a gente utiliza um resistor que tem como foco justamente essa diminuição, né, de corrente, né, ou dependendo do caso aí também alguma relação térmica com o circuito, né, mas aí no nosso caso o grande objetivo é realmente estar diminuindo aí a corrente para estar atendendo de forma plena aí o LED. Bom, aqui está uma tabela comercial de resistores, né, lembrando que existem N resistores, né, e eles estão proporcionais a essas indicações aí da tabela comercial de resistores, né. Logo mais a gente vai voltar para falar sobre essa tabela de resistores e aí você vai entender bem como é que ela funciona. Vamos aí para a análise da forma. Nesse caso, essa primeira ligação que a gente vai fazer é uma ligação em série, né, apenas utilizando um diodo, né, aí para ser ligado em série aí com base em um resistor e uma fonte. Então, nesse caso aí, para saber o grande detalhe é saber qual resistor que vai ser utilizado, né? Então, nesse caso aí, né, o R representa aí a resistência, né, do resistor aí que vai estar sendo utilizado, né, para a ligação do LED. Aí a gente tem o VCC, né, que é referente à tensão, né, de chegada aí do sistema, né? A gente tem aí o VL, que é a tensão do LED, né? A gente vai mostrar depois aí uma tabela referente a essa tensão do LED. E o IL aí que é referente à corrente do LED, né? Então a gente precisa fazer, né, esse cálculo que é bem simples aí para poder identificar o resistor, né? Aí está justamente a relação de tensão máxima e mínima dos resistores aí por cor, né? Aí a gente está considerando aí LEDs aí com 5 milímetros de diâmetro, né? A gente tem aí a corrente, né, que esses LEDs eles precisam aí para serem ativados, né? E aí a tensão máxima e mínima, né? Veja aí que do vermelho é 1,8 a 2 no máximo, né? E o branco aí de 2,5 a 3 volts aí no máximo, né? E como tensão. Bom, então aqui está nosso problema, dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda um LED de 5 milímetros da cor vermelha com a bateria de 12 volts. Né? Então, nesse caso aí, a gente precisa estar utilizando o resistor para que chegue a corrente, né, ali específica para ele. Né? No caso ali está em miliampere, né? Você pode observar na tabela que está em miliampere, está, né? Dando aqui 20 miliampere. No caso aí para corrente, né, a gente vai precisar converter aí para ampere. Depois a gente converte ela aí para você ver como é que fica o valor. Né? Então, no caso aí, o que, é que a gente vai precisar fazer? 12, que representa, né, a tensão de ligação, que já está ligada, no caso, referente à bateria, né, menos 2. 2 representa justamente o que? A tensão máxima do resistor. No caso, como a gente está utilizando o vermelho, a tensão máxima dele aqui está aqui indicado como 2. Então a gente vai ter 12 menos 2 dividido pela corrente. A corrente que estava em 20 mA, a gente precisa converter ela para ampere. Né? Nesse caso aí, a gente faz justamente a relação de divisão aí por 1000. Então você vai pegar 20 mA, né, e dividir por 1000, que vai dar 0,02. Né? Fazendo esse cálculo, 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 0,02 vai dar 500. 500 ohms. 500 ohms é justamente a relação de referência aí para indicação do resistor que vai ser utilizado. Né? Então, aí no caso, seria justamente esse de 500 ohms. Quando a gente vai observar a tabela comercial, a gente vai ver aqui que não tem 500 ohms. Né? Ele está indo aqui de 1 ohm até 9,1.
né? Então, aí é onde entra esse detalhe da tabela comercial. Essa tabela comercial, ela pode ser analisada com base também em múltiplos, né? Múltiplos de 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, né? Então, a gente tem como fazer essa relação aí para poder identificar. O primeiro ponto aqui é verificar aí o valor mais próximo, né? No caso aqui, mais próximo superior, né? Que é para atender lá a resistência. Então, veja aqui que a gente tem aqui 5,1 ohms, né? Então, a gente pega esses 5,1 ohms aí da tabela comercial e faz uma base de multiplicação dele com um desses valores. Exemplo, se eu fosse utilizar a base 10, eu pegaria 5,1 multiplicaria por 10, daria quanto? 51 ohms. Só que 51 ohms é muito inferior ao que eu preciso, ou seja, ele tem que ser maior do que 500 ohms. Então, se eu utilizar 10 ao quadrado, ou seja, pegar 5,1 e multiplicar por 10 ao quadrado, onde 10 ao quadrado vai dar 100, então 5,1 vezes 100 vai dar quanto? 510 ohms. Nesse caso, eu tenho aí um resistor compatível, né, com o valor indicado, ou seja, ele é um pouco maior, né, tem uma diferença aí de 10 ohms, mas ele aí é o que realmente é compatível aí com o uso, né? Então eu tenho agora que escolher esse resistor com 510 ohms, né? Então, para fazer essa escolha, aí eu preciso ir justamente para a relação da análise de tabela, né, de tabela de resistores, né? Aí está a indicação, né, da cor do resistor de 510 ohms, né? Ele vem, lembrando sempre o seguinte, né? Vou até ampliar aqui, você tem que ficar atento. Aqui ele ficou bem próximo, né? Mas o que é que acontece? O resistor ele vem com o filamento, né, de ligação dele, né? E quando você for observar ele, você tem que verificar quais são as faixas que estão mais próximas, né? No caso, essas três aqui elas estão mais próximas, né? Tem uma diferença maior do que esse espaçamento aqui. Então, esses lados que estão mais próximos, eles devem ser virados para a sua esquerda, né? Então, no caso aqui, a gente tem a indicação verde, marrom, marrom e dourado, né? Então, aí a gente precisa só verificar na tabela se esses valores eles estão compatíveis com a indicação de 510 ohms, né? Então, para verificar isso, a gente precisa observar a tabela de cores aí dos resistores, né? Então, no caso, para essa tabela de cor, o que é que acontece? Observa que aqui a gente tem três faixas, né? Tem três faixas aqui indicativas, tem o multiplicador e a tolerância. Quando você está utilizando um resistor desse, que é mais comum, com 4 faixas, significa que você vai usar a faixa 1, a faixa 2, o multiplicador e a tolerância, né? Essa faixa 3 aqui ela não entra. Se você estivesse utilizando com 5 linhas, aí essa faixa 3 entraria, né? Depois a gente faz um exemplo utilizando aí essa faixa 3. Então, nesse caso aí, só vai ser utilizada aí a faixa 1, faixa 2, os multiplicadores e a tolerância. Primeiro ponto, como a gente está verificando aqui que a primeira linha é verde, eu vou verificar aqui qual é o valor dele indicativo. Veja aqui que o primeiro número dele é 5, né? Então, está compatível aqui com o que a gente está utilizando, né? Então, o primeiro valor aí é 5. O segundo, que é marrom, né? Você vai verificar aqui que é 1, né? Na segunda faixa, né? Está aqui indicado que é 1. Então, aí a gente já tem de início aí 51, agora precisa fechar aí para ver se chega no 510. Aí a gente vai para onde? Para a terceira faixa, que agora é o multiplicador. O multiplicador aqui é quanto? 10. Então, a gente vai ter 51 vezes 10. 51 vezes 10 vai dar igual a 510 ohms, né? Então, o resistor que a gente está utilizando aí, ele está correto, 510 ohms. A última faixa, né? Aqui pode não parecer, né? Não parecer que está dourado, né? Mas a gente tentou deixar o mais próximo possível aí do dourado. Mas esse aqui é dourado. Isso aqui representa o quê? Representa a tolerância. Então, nesse caso aí, a tolerância dele é de 5%. Observa aqui que está indicando aqui ouro, né? Então, essa tolerância é de 5%. Mais ou menos 5%. Né? Ou seja, esse 510 ohms desse resistor, né, ele tem uma variação de 5% para mais ou para menos. Ele pode ter essa variação, né, já que está dentro da tolerância dele, né? Então aí você poderia fazer aí uma relação aí proporcional. 510 ohms, 51 ohms representa aí 10%. Então a metade aí de 51 ohms, né, ou seja, 25,5 representa aí 5%. Né? Então ele pode ir aproximadamente 25 ohms para mais ou para menos aí como tolerância aí dele, ok? Bom,
Escolhido o resistor, né? Voltando aqui para a análise da questão, a gente já sabe qual resistor, é só agora fazer a montagem, né, do circuito, né? Então, nesse caso aí, na montagem do circuito, você ficaria dessa forma, né? Bateria aqui de 12 volts, né? A ligação em série, né, do resistor com LED vermelho, né? E aí retornando aqui para o negativo da bateria, e você teria aí a ligação correta do LED, né? Você poderia colocar algum elemento aqui de tipo interruptor, uma botoeira aqui para estar acionando, né? Ligando, desligando o LED, ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elétrica, né? Especificamente aí ligação de circuitos com resistor e LED, né? Nesse caso aí realmente fica mais voltado para a parte de eletrônica, né? A gente já fez o primeiro vídeo, né? Falou um pouco sobre qual o objetivo do LED, qual o objetivo do resistor, né? Foi um circuito em série ligando um LED da cor vermelha, né? Com a fonte de 12 volts, né? Então a gente fez o cálculo justamente para saber qual resistor ser utilizado aí para poder ligar esse LED, né? Hoje o cálculo que a gente vai fazer é justamente para indicar também o resistor para ligação de 4 LEDs em série, né? 2 vermelhos e 2 verdes, né? O primeiro ponto, né, é justamente ter em mente, né, essa tabela comercial de resistores, né, e saber que essa tabela está referente, né, a múltiplos, né. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né. Quem viu o último vídeo, né, segue aquela mesma lógica, mas daqui a pouco a gente vai ver de novo como é que isso funciona. Então esses valores aqui, eles representam os valores comerciais dos resistores, e daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona o uso dessa tabela. Bom, essa aqui é a fórmula para saber, né, o resistor que vai ser utilizado aí para ligar o LED, onde a gente vai ter a relação da tensão, né, da fonte menos a relação de tensão do LED, né, ou do grupo de LEDs, né, já que a gente vai estar fazendo a relação em série, e a amperagem, né, que o LED suporta, né. Então nesse caso aí a gente vai ter justamente o R como a resistência, o VCC como a tensão da fonte de alimentação, VL tensão do LED e o IL a corrente do LED, né, que está justamente ligado à amperagem dele. Aqui a gente tem uma tabela referente a LEDs com o diâmetro de 5 mm, né, suas respectivas cores e sua tensão máxima e mínima de ligação e sua corrente em mA. Né. Depois a gente precisa converter de mA para ampere, né, para colocar aqui na fórmula. Né. Então no caso aí, né, é só a gente dividir esse valor por 1000, né, e ele vai dar exatamente 0,02 ampere, né, então é o valor específico aí, quando a gente for converter já saiba que é o valor que vai ficar aqui no lugar do IL. Bom, no caso, como eu tinha dito para vocês, né, o nosso objetivo é dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda 4 LEDs de 5 mm, 2 da cor verde e 2 da cor vermelha, né, eles vão estar em série e a alimentação vai ser com a bateria de 24 volts. Né, nesse caso, colocando os valores na fórmula, né, que eu deixei sem as unidades para não ficar confuso, né, então a gente vai ter 24 volts da tensão de alimentação menos 9 volts do que? Do somatório da tensão máxima dos LEDs. Né, então a gente vai utilizar 2 vermelhos e 2 verdes, é só a gente observar aqui, a tensão máxima do vermelho é 2. Então como a gente vai estar utilizando 2, a gente vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Né? A tensão máxima do verde é 2,5. Como a gente vai ter 2, 2,5 vezes 2 vai dar 5. E aí é só somar, né? 5 de tensão máxima dos LEDs verdes com mais 4 dos 2 LEDs vermelhos, né? Que vai dar 9. Né? Então a gente vai ter 24 menos 9 dividido pela amperagem, que é 0,02. Como eu mostrei para vocês, os LEDs eles estão com referência aqui em mA, e é só converter de mA para ampere, então é só dividir por 1000. Realizando esse cálculo, 24 menos 9 vai dar 15, 15 dividido por 0,02 vai dar 750, né? Como é referente ao resistor, a unidade 750 ohms. Né? Então o que acontece? Se você disser, ok, vou observar aqui na tabela comercial e verificar qual LED que eu vou escolher. Você vai ver que não tem nenhum LED com 750 ohms, né? Você vai ver aqui que vai de 1 até 9,1 ohms, né? Então o que acontece? Esses resistores, né, na verdade, né, não LEDs, resistores, eles têm uma relação de múltiplo, né, aí que já é um padrão comercial. Né? Eles trabalham com múltiplos de 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Né? Então o que é que a gente precisa fazer?
qual desses valores aqui da tabela comercial a gente utiliza, né, multiplicando pelos valores, os múltiplos, para chegar ao valor específico do resistor que a gente deseja. No caso, o resistor que a gente calculou, ele está aqui com 750 ohms. Então é só escolher esse resistor aqui comercial 7.5 ohms, né, e multiplicar ele pelo valor múltiplo, né? Então nesse caso aqui, se a gente multiplicar 7.5 vezes 10 elevado ao quadrado, onde 10 elevado ao quadrado é igual a 100, ou seja, 7.5 vezes 10, 7.5 vezes 100, vai dar exatamente 750 ohms. Ou seja, a gente tem comercialmente resistores com 750 ohms, né? Aí você diz, poxa, mas tem comercialmente resistores com 750 ohms? Será que poderia aparecer algum valor que não tivesse comercialmente? Sim. Inclusive, no último exemplo que a gente fez, o valor que a gente calculou, ele não tinha exatamente o valor comercial do resistor. Então, a gente tem que utilizar um resistor com uma capacidade maior para garantir a proteção do circuito, né? Então, nesse caso aqui, como tem exatamente 750 ohms, não tem problema. É só escolher realmente um resistor com essa capacidade. Para a gente encontrar essa capacidade, né, a gente já selecionou, né, aqui a relação de cores para o resistor, né, lembrando sempre que a relação de linhas mais próximas fica à esquerda, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter essas linhas aqui à esquerda, né? Você vê que tem um espaço um pouquinho maior aqui do marrom para o dourado, né? Então, indicando aí que eles ficam aí exatamente nessa visualização, né, o parâmetro aí para poder identificar o resistor. Agora vamos confirmar se essas listras, né, elas realmente equivalem a 750 ohms, né? Para a gente fazer a verificação, né? E lembrando sempre o seguinte, tem resistores com 4 e com 5 listras, né? Com 4 listras é o padrão, é o mais comum, mas tem com 5 também. Quando você utiliza esse com 4 listras, nessa tabela de verificação aqui, essa faixa aqui, 3, ela sai, né? Você não utiliza essa faixa 3, né? Ela não entra aqui com relevância para essa análise, né? Então você utiliza a faixa 1, a faixa 2, que são os dois valores iniciais, utiliza a tabela de multiplicadores e a última faixa que é a tolerância. Então nesse caso aqui, esse violeta aqui, né? Ele indica justamente 7, né? Ou seja, é o primeiro número que a gente está identificando aqui. A segunda representa o quê? O verde, que representa 5. Então aqui a gente já sabe que tem 75. E o que acontece? O marrom é o multiplicador, 10, ou seja, 75 vezes 10 vai dar 750. Né? Então aí já é a identificação dos 750 ohms. O que é que a gente precisa agora saber? A relação de tolerância dele. No caso, a relação de tolerância dele, como é dourada, ele está indicando que é mais ou menos 5%, né, do valor indicado do resistor, ou seja, ele pode variar esses 750 ohms mais 5%, menos 5%, né, é a faixa aí de tolerância para ele. Então, realmente, aí indicando que o resistor escolhido com base nas cores, ele está correto, ele está equivalente aí aos 750 ohms. E aí a ligação, né, do circuito, né, apenas simbólica, né, mas aí está indicando justamente a fonte, né, 24 volts, o resistor, os 4 LEDs em série, né? E o retorno aqui para o negativo, né? Então aí seria a relação para poder ligar esses 4 LEDs, tá bom? Né? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise de sincronismo de esteira. Nesse caso, o sincronismo em que ponto? Né? Levando em consideração o deslocamento de elementos em uma esteira e um braço robótico, né? Verificando a velocidade de avanço dessa esteira, né? O intervalo de atuação desse braço robótico, né? Para retirada do objeto, né? E, consequentemente, tendo o distanciamento, né? Que esses objetos devem ser posicionados na esteira para que o braço robótico ele venha a fazer a retirada, né? Nesse caso aí vai ser com base em intervalo de tempo, né? Bom, aqui é justamente o problema, né? Uma esteira é montada com um sistema de redução na ordem de 60:1 para um motor com 1.200 RPM. A esteira em questão possui roldana de 300 mm de diâmetro e seu comprimento é de 8 metros. Um braço robótico faz a retirada dos itens dessa esteira no intervalo de 6 segundos. Com isso, qual a velocidade da esteira e qual o intervalo dos objetos a serem posicionados na esteira para a retirada dos mesmos pelo braço robótico, né? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer, né? Primeiro ponto, analisando somente a esteira, né? A esteira ela vai ter justamente
redutor de velocidade, né, junto com o motor, né, e a gente precisa justamente dessa RPM, dessa relação de redução que já está indicada na questão, né? Então, com base na relação de redução e com base na rotação do motor, a gente tem como saber a rotação do redutor de velocidade, né? Que é um elemento muito comum, né, de ser utilizado nas esteiras, né, devido à necessidade normalmente de rotações baixas, né? Então é muito comum a utilização do redutor, sem contar a relação de torque, né, do aumento de torque com o uso do motor junto com um redutor, né? Então você tem uma capacidade aí de giro maior. Bom, capacidade de giro maior levando em consideração, né, o momento do esforço, né, e não quantidade de giros, né? Então, observando aqui o sistema, a gente vai verificar que o redutor ele tem uma ordem de redução de 60 para 1, né, e o motor ele tem 1200 RPM. Então, o primeiro passo aqui vai ser justamente calcular essa RPM, né, essa RPM final, que é a RPM aplicada ao motor, né? Então, justamente para poder fazer esse cálculo, é só pegar a rotação do motor e dividir por 60. O que essa ordem 60 para 1 representa? Que a cada 60 giros no elemento de entrada, né, você vai ter um giro no elemento de saída, né? Em resumo, quando o redutor ele estiver lá posicionado, né, o motor ele vai estar transmitindo para a entrada do redutor, né, 60 giros, e quando completar 60 giros, você vai ter um giro na saída, né? Ou seja, 360 graus de volta, né? Então, se você tivesse 60 giros no motor, você teria um no redutor, né? Isso por minuto. Nesse caso, o motor ele tem 1200 RPM, então, como é uma relação proporcional, é só dividir por 60, né? Então, aí a gente vai saber a rotação final, né? Então, vou colocar aqui RPM final que vai ser justamente igual a 1200 dividido por 60. Nesse caso, fazendo a divisão, 1200 por 60 vai dar igual a 20 RPM, né? Ou seja, essa é a rotação final do redutor, né, aplicado a essa esteira com base na RPM do motor, né? Bom, ok. O que é que acontece? Essa rotação ela precisa ser analisada junto com um detalhe, né? Esse redutor ele está junto de uma rodana, né? Aqui dá para observar que existe um raio, né, aqui na extremidade da esteira, né? E é justamente esse raio, né, que vai dar a relação circular, né, de quanto é que será esse avanço, né, da esteira. Então, quanto maior o raio, maior será a relação de avanço, levando em consideração, né, que o tapete da esteira está tracionado, né, nessa rodana, nesse rolete, né? Então, justamente esse avanço, essa rodana completar um giro, né, 360 graus, a gente vai ter justamente a relação do comprimento, né, planificado desse elemento circular deslocado, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso, né, com base desse diâmetro da rodana, é descobrir, né, o quanto é que ele equivale em comprimento, né? Então, nesse caso aí, a gente é só multiplicar 300 milímetros, né, já que é o diâmetro dele, né? Tem que ficar atento, às vezes a informação do raio, mas aí como é o diâmetro, é só multiplicar por 3,14, né? Que a gente já vai ter aí o elemento referente ao seu comprimento, né, circular aí planificado, né? Então vai dar igual a 942 milímetros, né? Então toda vez que essa esteira, ou melhor, que essa rodana completar um giro, ele vai estar deslocando 942 milímetros, né? É justamente o seu deslocamento, né? Então, como a gente tem o deslocamento por um giro, o que é que a gente precisa saber agora? A velocidade, né? Para saber a velocidade, é só multiplicar, né? Vou colocar aqui mais afastado da esteira para não ficar ruim de visualizar. Pronto, tá aqui que vai ficar bom. Então, velocidade vai ser igual a 20 RPM, né, multiplicado por 942 milímetros, que é o avanço, né? Então, nesse caso aí, essa velocidade ela vai dar igual a 20 vezes 942, vai dar igual a 18.840 milímetros por minuto, né, o avanço dessa esteira, né? Então aí a gente já tem a velocidade dela,
né? Se a gente quiser transformar para metro, é só dividir por 1000, né? Vai dar 18,840 metros, né? Vou colocar aqui embaixo, em metro, né? Normalmente vem a relação de velocidade, vai dar 18,84 metros. Vou botar aqui metros por minuto. Bom, então a gente já tem a velocidade da esteira, né? O que é que a gente precisa saber, né? Esse robô, né, esse braço robótico, ele faz a retirada dos itens a cada 6 segundos, né? Então a gente precisa saber o distanciamento, né, do posicionamento desses itens aí na esteira. Isso é muito simples para calcular, né? Ou seja, se essa esteira avança 18,84 metros em 1 minuto, né? Quanto é que ela vai avançar em 6 segundos, né? Então é só realmente fazer aí uma relação proporcional, né? Ou seja, 18,84, corrigir aqui, 18,84 metros em 1 minuto, que equivale a 60 segundos, né? E aí a gente vai ter justamente, vou botar aqui x metros, né? Xm, em 6 segundos. Né? Ou seja, o quanto é que vai ficar aí a diferença, né, de um elemento para o outro. Né? Nesse caso é só multiplicar 6 por 18,84, né? E o resultado, né, no caso aí 6 vezes 18,84 vai dar 113,04, dividido por 60 vai dar igual a, vou colocar aqui embaixo, vai dar igual a 1,884 metros. Então essa aí é a distância de um item para o outro, para o braço poder retirar os elementos, né, de forma sincronizada, né? Você pode dizer, poxa, mas essa esteira está com uma velocidade muito alta, né? Depende do item que você está utilizando a esteira, né? Se a gente quiser diminuir esse avanço da esteira, a gente pode estar diminuindo o diâmetro da rodana, né, do rolete, pode estar diminuindo a rotação do motor ou pode estar aumentando a relação de redução do redutor, né? Então aí são as possibilidades aí para poder diminuir essa velocidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!